Olá pessoal, hoje a gente vai continuar falando sobre o triângulo retângulo e algumas relações que a gente pode tirar dele, tá? Então vai aparecer mais algumas letras, mais algumas fórmulas para vocês usarem, além do teorema de Pitágoras, ok? Eu coloquei aqui, ó, o desenho do triângulo retângulo, onde fica a hipotenusa, para lembrar, tá sempre em frente o ângulo de 90 graus. E os outros dois lados que sobrar são os catetos. Nesse aqui, ó, eu desenhei ele de uma forma diferente, mas continua a hipotenusa e os dois catetos. Só que agora vai aparecer umas outras relações, umas outras letrinhas. Aqui, ó, eu tenho a altura dele, que é representado pela letra H. E aqui o M e o N são as projeções dos catetos. É como se eu estivesse deitando os catetos aqui, ó. Então, o M é a projeção do cateto B e o N é a projeção do cateto C. As letras não importam muito, tá? Pode aparecer em alguns livros trocado aqui, ó, o M aqui e o N aqui, mas não importa, tá? Aqui do lado tem algumas relações que vocês vão usar. A primeira, o A é o M mais o N, tudo bem? A hipotenusa é o M mais o N. Também tenho a 2, que é a C, o C ao quadrado igual a o A vezes o N. Ó, não precisa decorar, tá? Ó, é esse lado aqui, ó. C ao quadrado igual a vezes o N. A outra é o B ao quadrado igual a vezes o M. Esse lado aqui, ó. B ao quadrado, o A vezes o M. Ou M vezes o A, tanto faz. A ordem não importa na conta de vezes, tá? A 4 é o H ao quadrado igual ao M vezes o N. É aqui dentro, ó. O H ao quadrado, o M vezes o N. Ou o N vezes o M, tanto faz. A ordem não importa. Depois vem a relação 5, que é o A vezes o H igual ao B vezes o C. O A e o H, o B e o C. A ordem das contas de vezes também não importa, tá? E a última é o teorema de Pitágoras, que a gente já trabalhou na última aula. Agora vamos resolver alguns exemplos, tá? Sempre que vocês forem olhar para uma resolução de um exercício, você tem que estar com esse triângulo aqui, ó, em mente. Então, a gente sempre vai comparar o exercício com ele. Aqui eu tenho o X, o 16 e o 25. Olhando aqui, ó, quem é o X, quem é o 16, quem é o 25? O 25 é o A, que é a hipotenusa, ó. Então, vou marcar aqui, ó, 25 é o A. O 16 é o N. E o X é o C, o cateto C. Então, olha aqui, ó, eu tenho o C, o N e o A. Olhando para as fórmulas, qual delas eu vou usar? A segunda, ó. C ao quadrado é igual a vezes o N. Tem as letras que eu tenho aqui no meu triângulo. Então, vou pôr a fórmula aqui, ó. C ao quadrado é igual a A vezes o N. Agora, eu vou substituir os valores e resolver. O C é o meu X. Então, aqui vai ficar X ao quadrado igual. O A é o 25. Coloco o 25 aqui. E o N é o 16. Pronto. Agora, é só continha. Aqui é X. Não tenho o que fazer, então eu copio ele. Aqui, eu tenho uma conta de vezes, então eu vou resolver ela. 25 vezes 16 dá 400. Terminou? Ainda não, porque o X não está sozinho, tá? X é o quadrado. Como aqui é o quadrado, o inverso dele é a raiz quadrada. Então, eu vou achar a raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 400 é 20. Pronto, a letra A já está feita. Vamos fazer mais um. A letra B.
O que eu tenho na letra B? Eu tenho o x aqui, o 4 e o 16. Olhando nesse triângulo, ele vai ser sempre a nossa referência. O x, ó, é o H. Eu vou por H aqui. O 4 é o N. O N. E o 16 é o M. Que fórmula que eu vou usar? Olhando aqui, ó, a 4 é a relação que eu preciso, ó. Ela tem o H, o M e o N. Então, eu vou pôr a fórmula aqui. H ao quadrado é igual a M vezes N. Agora, eu vou substituir os valores e resolver. O meu H é o X. Então, vai ficar X ao quadrado. O M é o 16 e o N é o 4. Então, vai ficar uma resolução igual a letra A. Aqui, o X eu copio e faço a conta de vezes. 16 vezes 4, 64. Agora, é só achar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 64 é 8. Pronto, ele está resolvido. Mais 2. Na letra C, eu tenho o X, que olhando aqui, ó, é o H. Eu tenho o 3, que é o C. Eu tenho o 4, que é o B. E eu tenho o 5, que é o A. Então, olha, eu tenho o C, o B, o H e o A. Olhando aqui nas relações, eu vou ter que usar 5, ó. Tem o A, o H, o B e o C. Vou colocar a fórmula aqui, ó. A vezes o H é igual a B vezes o C. Agora, eu vou substituir os valores e resolver ela. O meu A é o 5. O H é o X. O B é o 4. E o C é o 3. Pronto, agora vamos resolver. Ficou uma equação do primeiro grau. Tem uma conta de vezes aqui e uma conta de vezes aqui. Vou resolver as duas. 5 vezes x dá 5x mesmo. 4 vezes 3, 12. Agora, para mim achar o x, eu vou ter que deixar ele sozinho. Então, eu vou aplicar a operação inversa. Se o 5 está multiplicando, ele vai dividir. 12 dividido por 5 vai dar 2,4. Pronto, a C está resolvida. Letra D. O que eu tenho? Eu tenho 8, que é o meu B. Eu tenho X, que é o meu M. E eu tenho 10, que é o meu A. B, M e A. Olha aqui, ó. Terceira forma. B, o A e o M. Vou colocar ela aqui, ó. B ao quadrado é igual a A vezes o M. Vamos substituir e resolver. O B é o 8, 8 ao quadrado. O A é o 10. E o M é o meu X. Vou resolver. Eu tenho uma potência aqui e uma conta de vezes aqui. Então, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 10 vezes x, 10x. E agora, eu tenho que deixar o x sozinho. Tá multiplicando 10, operação inversa. Vou colocar o x na frente já, tá? Então, vai ficar 64 dividido por 10. Aí, é só fazer a continha de dividir, dá 6,4. Pode acontecer de o triângulo aparecer invertido. Se você tiver dificuldade em localizar as letras, porque vai ser a mesma coisa, é só você inverter ele. Desenha ele nesse formato aqui, que aí fica mais fácil, ok?